A paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria te acolher aqui no canal, mais uma vez, para rezarmos juntos o itinerário quaresmal, onde a cada dia nesse tempo da quaresma estamos rezando um terço. Hoje nós vamos rezar o terço de reparação, oferecer ao preciosíssimo sangue de Jesus pelos sacerdotes. Então hoje nós vamos rezar pelos sacerdotes. Eles precisam da nossa oração. Eles precisam e muito que roguemos a Jesus, que entreguemos nas mãos de Nossa Senhora a vida desses sacerdotes. Por quê? Porque eles são aqueles que nos trazem Jesus. São aqueles que nos absolvem. São aqueles que passeiam com Jesus no ostensório. São aqueles que assistem os sacramentos. Eles são os filhos prediletos de Nossa Senhora. E hoje nós encontramos na igreja muitos sacerdotes bons, muitos que estão dispostos a pregar a verdade, muitos que estão dispostos a dar a sua vida, muitos dispostos a dar sangue se for preciso. Mas também encontramos muitos totalmente desleixados, totalmente sem dar testemunho, muitos no pecado. E hoje essa divisão que a igreja enfrenta, aonde uma parte apoia, outros não apoiam, outros querem pregar a verdade, outros estão passando pano, outros estão falando sobre o pecado, outros estão encobrindo o pecado, outros querem falar de conversão, de penitência, de inferno. Outros querem falar que não, Jesus é sempre misericordioso e que você não precisa se converter e que o inferno não existe. Mas são padres. E independente de qual realidade se encontram, nós temos que rezar. E hoje eu quero falar desse livro aqui, ó. O Devocionário da Maternidade Espiritual pela Santificação de Sacerdotes. É um livro que eu ainda não comecei a ler, tá na minha listinha para ler esse ano, mas algo que eu quero trazer aqui para você sobre a maternidade espiritual, porque há um tempo que eu já venho sentindo esse desejo no meu coração de rezar pelos sacerdotes. Quando eu vi que lançaram esse livro, é da editora Verbo Encarnado. Quando eu vi que lançaram esse livro, o meu coração ardeu. E eu só ficava pensando, eu preciso comprar, preciso. E até que chegou o dia que eu consegui comprar. Nós já rezamos a Via Sacra através desse livro. E aqui tem muitas orações. E aqui tem outras orações destinadas ao sacerdote. Mas hoje, antes de iniciarmos o terço, eu quero falar sobre a maternidade espiritual. Para que você entenda um pouquinho, para que você também interceda. Até porque os cenáculos que nós rezamos aos sábados, ele é exclusivo para rezar pelos sacerdotes. Por quê? Porque o cenáculo foi isso que Nossa Senhora pediu. Rezai o cenáculo, rezando pela santificação dos sacerdotes. Por quê? Porque eles são os mais atacados, são os que estão se desviando, são os que precisam da nossa oração. Aqueles que estão desviando, a gente precisa rezar para que se convertam. E aqueles que estão na retidão, pregando a verdade, a gente tem que rezar para que o Senhor sustente. Porque muitos estão sendo abatidos, muitos estão sendo calados e muitos estão desanimando. Fora outras coisas que tem, mas independente desse cenário, a gente precisa assumir o sacerdote na nossa vida de oração. A gente precisa assumir a oração pelos sacerdotes, incluir na nossa vida de oração, incluir nos nossos devocionais. Por isso, eu quero falar um pouquinho sobre a maternidade espiritual. O que é? É uma forma sobrenatural de cuidar das almas, neste caso das almas do sacerdote, portadores de um grande tesouro em vaso de barro. É uma maternidade que insufla vida divina nas almas, atendendo aos apelos da caridade de rezarmos uns pelos outros.
É uma maternidade segundo o Espírito, possível através da imitação e participação da maternidade espiritual universal de Maria. É uma maternidade que as mulheres podem cumprir pela graça, no chamado à santidade, a imitação de Maria, mãe do sacerdote. Ser mãe espiritual é um convite aberto a todas as mulheres católicas, independente da idade, estado civil ou vocação. Conforme a Sagrada Congregação para o Clero, esse tipo de maternidade não é apenas para mães de famílias, mas também é possível para uma menina solteira, uma viúva ou para alguém que está doente. Então, todas nós podemos assumir essa maternidade espiritual. Por isso que eu estou aqui motivando a você. Adote um sacerdote. Reze um terço. Ofereça a sua comunhão. Faça penitência, faça jejum pelo sacerdote. Principalmente pelo da sua paróquia. Ele precisa da sua oração. O que é o apostolado da mãe do sacerdote? Trata-se de um apostolado, sobretudo de oração, que participa e toma seu modelo de maternidade universal da Virgem Maria, especialmente para com todos os sacerdotes, e visa realizar uma corrente de oração e sacrifícios pela santificação desses filhos prediletos de Nossa Senhora. Como eu falei, fazer jejum, oração, comungar pelo sacerdote. É uma obra de misericórdia para com os sacerdotes, tendo como fonte de espiritualidade o Sagrado Coração Sacerdotal de Jesus e o Imaculado Coração Maternal de Maria, a fim de que os ministros de Deus se abram cada vez mais à graça, vivendo a sua vida comum com a santidade própria do seu ministério, e sendo a ponte que traz Deus aos homens e que leva os homens a Deus. A gente precisa rezar muito pelos sacerdotes, porque hoje, infelizmente, muitos estão sendo pegos por ideologias, principalmente da teologia da libertação, aonde visa o pobre, o marginalizado, esquece de Jesus, colocam Jesus só sofredor, não Jesus que salva, colocam Jesus que só perdoa, mas que não prega a conversão, que não prega a penitência, que não prega a devoção, que não prega ali o arrependimento, mas que tudo pode, tudo bem, que Jesus aceita tudo. Não é por aí, porque essa ideologia tem cada vez mais dominado a igreja, e cada vez mais muitos sacerdotes também estão indo nessas ideias ideológicas. E infelizmente não são só os antigos, muitos novos. Por isso que ao rezar por um sacerdote, reze também pelo seminário, porque muitos seminários estão contaminados por essa ideologia. Muitos seminários estão ali só com uma roupagem de seminário, mas muitas coisas acontecem. Quem convive com padre ou quem tem amizades com padres deve conhecer um pouco, porque o pouco que uma vez eu convivi, eu já percebi muita coisa. Imagina quem está ali direto com os padres. Percebe muito mais, vê muito mais coisas e muitas vezes se escandaliza com essas coisas e até começa a julgar a igreja. Por isso que nós temos que rezar pelos seminários, para que toda a estrutura seja renovada, para que ali os sacerdotes que são responsáveis por ensinar, que são ali os professores, possam passar a doutrina correta. Então, reze pelo sacerdote, reze pelo seminário, principalmente por aqueles que estão chegando, principalmente por aqueles que estão estudando, que estão aí se preparando para serem sacerdotes. Reze por eles, para que possam pregar a verdade, mesmo em meio ali a um seminário tomado pela teologia da libertação, mas que se descontamine, sejam preservados, sejam guardados pelo manto de Nossa Senhora para não se contaminarem com isso. E infelizmente hoje a gente vê muitos absurdos acontecendo e às vezes a gente fica até sem saber o que fazer. E eu digo para você, a gente como leigo, a gente não pode botar a mão
na cara do sacerdote dizer: você tá errado, você quer, vai. A gente não pode fazer isso. Nem com o irmão, nem com o sacerdote, nem com ninguém. A gente não tem essa autoridade, nem esse poder, nem essa petulância de botar o dedo na mão de ninguém. É claro que a gente tem que advertir quando está errado. É claro que a gente tem que trazer à tona o que está errado, mas com muito discernimento, com muita sobriedade, para que a gente não escandalize também. Ao ver os acontecimentos da igreja, às vezes a gente escandaliza. E às vezes, por conta de um comentário, a gente escandaliza mais ainda. Então, independente de como o seu sacerdote, né, da sua paróquia, da sua comunidade seja, reze por ele. Independente dos maus exemplos que você vê, reze por eles. Porque rezar pelos padres que a gente gosta é fácil. É muito fácil. A gente gosta, mas mesmo assim os padres bons, eles também enfrentam uma luta. Eles também enfrentam um desafio. E muitas das vezes esses padres que a gente julga ser bom podem cometer deslizes. Há um tempo atrás eu fiquei assim decepcionada ao ver a atitude de um padre que eu considerava bom, mas isso veio para me mostrar que eu não posso colocar minha confiança em homens, porque mesmo aquele padre que é bom, ele está sujeito ao erro. O que eu e você precisamos fazer? Rezar pelos sacerdotes. Adotar um sacerdote na nossa oração e rezar muito. Rezar muito. Rezar pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos seminários, pelos bispos, pelos arcebispos e pelo Papa. Não podemos deixar de rezar pelo Papa. Gostando ou não, concordando ou não, a gente precisa rezar pelo Papa. Essa é a obrigação do católico. Esse é um dever de todo bom católico. Rezar pelos papas. Rezar pelo Papa. Rezar pelo clero. Para que se unam, para que se convertam, para que sejam protegidos dos ataques do maligno. Porque o diabo quer fazer isso mesmo, a divisão, o cisma, as brigas, as contendas. Por isso que a gente tem que rezar pelos filhos prediletos de Nossa Senhora. Por que eles são prediletos? Eu já questionei uma vez sobre isso, né? Porque eu fiquei assim, mas por que eles são os preferidos? Eu fiquei depois pensando, é claro, eles trazem Jesus, eles podem celebrar os sacramentos e tal, mas eu ainda não tinha ficado conformada por eles serem chamados de prediletos. E aí, o Espírito Santo colocou no meu coração assim: tem coisas que só o sacerdote pode fazer. E ele, por ser representante de Cristo, ele é um preferido. Porque ele é um separado. Porque ele foi um escolhido. Um padre, quando está discernindo a sua vocação, é muito mais do que somente uma vocação. Ele é escolhido, ele é separado, ele é retirado para vivenciar plenamente. É por isso que eu acho tão bonito um padre se vestir como padre. Na minha diocese é uma tristeza, que é raro ver um padre vestido como padre. Eu acho uma tristeza tremenda. Muitas vezes eles estão ali com roupas comuns e a gente nem sabe que é padre. Ou então só se vestem como padre em épocas de festa de padroeira. É muito triste. Então a gente também tem que rezar para que os bons sacerdotes possam se vestir como padre, se comportar como padre. Mas não julgue. Por mais que eu fico pensando muito nisso, né? Por mais que eu ache triste um padre não se vestir como padre, eu não tenho que julgar. Eu tenho que rezar para que seja despertado esse desejo nele, para que seja despertada essa vontade de se entregar realmente, de se vestir como padre, se comportar como padre, de agir como padre. Então, vamos rezar. Hoje, aqui, esse terço é para que eu e você possamos assumir um padre, adotar um sacerdote nas nossas orações, ser uma mãe espiritual para ele. Você topa?
Então, se você topa, vamos rezar esse terço. E todo terço que você for rezar, você possa oferecer pelo sacerdote. Se você sabe os nomes, você vai dizendo os nomes. Se você não sabe o nome, você vai dizendo: Senhor, recebe o padre daquela paróquia. Recebe o padre que me atendeu na confissão. Recebe o padre que hoje eu recebi Jesus em suas mãos. Então, se a gente não sabe o nome, a gente dá um jeitinho, tá bom? Porque o Senhor sabe o seu nome. O Senhor sabe quem é aquele sacerdote. Então, vamos oferecer. Então, vamos iniciar assim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, nós vamos dizer assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Nas contas da Ave Maria, nós vamos dizer: Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Em vez de dizermos o glória, nós vamos dizer a seguinte ejaculatória: Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Segunda dezena, vamos rezar por todos os padres que se encontram doentes. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Terceira dezena, vamos rezar por todos os padres que se encontram doentes, com depressão, com crises de ansiedade, com crises na vocação. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Nesta quarta dezena, rezemos pelo Papa, por todos os padres, arcebispos, cardeais que se encontram no Vaticano,
Rezemos pelo Vaticano. Rezemos por todos aqueles que estão lá em Roma, exercendo o seu pastoreio. Pedimos, Senhor, a tua mão para vir retirar tudo aquilo que é contrário à tua palavra, à tua doutrina. A todos aqueles que estão sendo maus pastores, converte, Jesus. Converte aqueles que estão dando mau exemplo. Converte aqueles que estão fazendo documentos contrários à tua palavra. Converte, Senhor, aqueles que estão dividindo o povo de Deus. Converte, Senhor. E dai saúde ao Papa. E dai perseverança. E tira, Senhor, dos seus olhos, dos olhos de todos aqueles que estão também sem conseguir enxergar a verdade, sendo instrumento do mal, que tu possa, Senhor, tirar os tampões dos seus olhos, dos seus ouvidos, principalmente do seu coração. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Nessa última dezena, vamos rezar pelo padre da sua paróquia. Qual é o nome dele? Quero rezar aqui pelo padre Cláudio, que é da paróquia que eu participo, pelo seminarista que vai receber o diaconato, se preparando também para ser um novo sacerdote da diocese. Quero rezar por ele. Quero rezar pelos padres que daqui da minha diocese, da região que eu moro, por cada padre. O Senhor conhece cada nome, o Senhor conhece e sabe de cada coração, conhece dos seus erros, dos seus acertos, das suas vontades, dos seus pecados. O Senhor conhece, por isso eu entrego cada sacerdote. E convido você também a rezar pelo seu pároco agora. Reze por ele, para que o Senhor dê disposição, saúde, inspire ele a movimentar a paróquia, a fazer as coisas na paróquia acontecer, dando-lhe sabedoria, discernimento, também para acolher novas ideias, para também acolher as moções. Então rezemos pelo padre da nossa paróquia para que seja bom pastor. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Vamos rezar a ladainha pelos sacerdotes. Senhor, para zelar pela vossa honra, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para aumentar nossa fé, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para sustentar a vossa igreja, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para pregar vossa doutrina, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para defender vossa causa,
concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para rechaçar os erros, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para sustentar a verdade, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para dirigir nossas almas, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para melhorar os costumes, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para desterrar os vícios, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para iluminar o mundo, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para ensinar as riquezas do vosso coração, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para fazer-nos amar ao Espírito Santo, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para zelar pela honra e glória de vossa Mãe, a Santa Virgem Maria, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para que todos os vossos ministros sejam o sal da terra e a luz do mundo, concedei-nos sacerdotes muito santos. Oremos. Ó coração de Jesus, sacerdote santíssimo, nós vos pedimos instantemente, com toda a nossa alma, que aumenteis dia após dia as vocações sacerdotais e que as formeis segundo os desígnios de vosso amoroso coração. Somente assim obteremos sacerdotes santos, e no mundo haverá apenas um só rebanho, um só pastor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos encerrar com a oração de São Pio X, uma oração que tem indulgências plenárias. Se você está com a confissão em dia, está em estado de graça, no caso, confessou recentemente, alguns dias no caso, está em estado de graça, ao rezar essa oração, depois você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai na intenção do Papa, você obtém indulgência. Então vamos rezar. Ó Jesus, Pontífice eterno, Divino Sacrificador, vós que no vosso incomparável amor deixaste sair do vosso sagrado coração o sacerdócio cristão, dignai-vos derramar nos vossos sacerdotes as ondas vivificantes do amor infinito. Vivei neles, transformai em vós, tornai-os pela vossa graça instrumentos de vossas misericórdias. Atuai neles e por eles, e fazei que, revestidos inteiramente de vós, pela fiel imitação de vossas adoráveis virtudes, operem em vosso nome e pela força de vosso Espírito as obras que vós mesmo realizastes para a salvação do mundo. Divino Redentor, as almas, vede como é grande a multidão dos que dormem ainda nas trevas do erro. Contai o número dessas ovelhas infiéis que ladeiam os precipícios. Considerai a multidão dos pobres, dos famintos, dos ignorantes e dos fracos que gemem ao abandono. Voltai para nós por intermédio dos vossos sacerdotes. Revivei neles, atuai por eles, e passai de novo através do mundo, ensinando, perdoando, consolando, sacrificando e reatando os laços sagrados do amor entre o coração de Deus e o coração humano. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por rezarmos pelos sacerdotes, hein? Bendito seja Deus. Você gostou desse terço? Se você gostou, deixa aqui nos comentários que a gente pode rezar esse terço mais vezes, hein? Então, se você gostou, se você quer que eu reze esse terço mais vezes, deixa aqui nos comentários. Reze mais vezes, aí eu vou me programar, tá bom? Mas trouxe esse texto pra gente rezar nesse itinerário, porque a cada dia nós estamos rezando, então teve alguns que eu mudei, mas a gente precisa sim tirar um tempinho para rezar pelos sacerdotes, que eles necessitam da nossa oração. Bem, eu te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, que nosso Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Nossa Senhora das Dores possa rogar por nós e que possamos adotar um sacerdote nas nossas orações. Não esqueça de rezar por eles todos os dias. Todos os dias nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes. Amém? Então, fique com Jesus e salve Maria e viva Jesus. Fica na paz.